Bem, neste sábado 6 de abril, nós vamos falar sobre o encontro do senador Sérgio Moro com o ministro Gilmar Mendes, né? Parece que o Sérgio Moro foi ao encontro do Gilmar Mendes. Isso virou assunto, né, nas mídias, nos canais de esquerda, nos canais de direita, e o papo é que o Sérgio Moro levou um pito do Gilmar Mendes, né? Diz que chamam ele de ladrão de galinha, enfim. Nós vamos falar sobre isso nesse vídeo 226 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade, terra de Tancredo, terra de Tiradentes, Minas, um estado de espírito, libertas que será também. Então vamos lá. Diante desse, como é que a gente fala? Quando você torna uma pessoa angelical, né? Da santificação de Gilmar Mendes diante do calvário do ministro, do senador, ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, tá certo? Por que o Gilmar Mendes agora ele é apontado como um dos grandes críticos da Lava Jato? Bem, essa história precisa ser contada direito, né? Presta atenção. O Gilmar Mendes, na verdade, era o maior defensor da Lava Jato, até 2014, tá certo? Quando o PSDB queria, de tudo quanto é jeito, tirar o PT do governo. Mas, depois de 2018, a coisa mudou. Entendeu? Não, depois de 2016, que aí o governo já passou para ser do Temer, com a chegada do PSDB junto, né, PMDB com o PSDB, aí o Gilmar Mendes virou um crítico da Lava Jato. Então, até 2014, antes de derrubar a Dilma, né, e prender o Lula, ele foi o principal defensor da Lava Jato. Por quê? Porque ele foi indicado por Fernando Henrique. Fernando Henrique era o partido PSDB, né? Ele ali é como se tido assim o garoto office boy do PSDB, lá no Supremo, né? Então nós vamos entender isso. Gente, e o que isso tem a ver com uma coisa que eu vim chamando a atenção de vocês durante todo o processo da Comissão Cidadã de Inquérito? Isso aqui, ó, o mesário pianista. Tudo nesse Brasil de 2 décadas para cá está associado a esse fenômeno aqui, ó, o mesário pianista. Que, por sinal, esse termo foi forjado por Sua Excelência Ministro Gilmar Mendes. Está escrito aqui, ó, Ministro Gilmar Mendes. É quem forjou esse termo do mesário pianista. Então, tudo está ligado a isso. Quando o PSDB levou 4 boladas nas costas do PT, nas eleições presidenciais, eles não sabiam da existência desse fenômeno, entendeu? E aí, eles foram para cima. Na quarta derrota, eles foram para cima. Depois que o Aécio perdeu, eles falaram assim, não adianta não, tem que tirar esse povo na marra. Não adianta, porque foi assim, no primeiro governo do Lula, teve o escândalo do mensalão, tá certo? E aí foi aquela coisa que absurdo, tomou conta, aí maior escândalo de corrupção no mensalão, comprando deputado, acabando com o processo democrático, que você cooptar um parlamentar, um representante do povo, em vez de ele defender os interesses do povo, vai defender os interesses, né, do partido do governo. Bem, isso foi um escândalo na época, tá certo? Aí falou, não, agora o PSDB tira o Lula. Foi para a eleição, aí o Lula, ganhou de novo. Falei, não é possível que o povo não entendeu o lance do mensalão. Aí vai, tudo bem, caminha, continua, e tal, e começa o petrolão. Aí vão para cima, não, agora o PT cai. Ah, não, o maior esquema de corrupção do planeta. E aí vem o segundo mandato do Lula, ganha. Vem o terceiro mandato da Dilma, ganha. Vem o quarto mandato da Dilma, ganha. Aí eu falei, peraí. Aí o PSDB falou, peraí, tem alguma coisa errada. Não adianta.
O escândalo virou obsoleto. Essa coisa de ficar falando para a população, olha o tamanho do escândalo, olha o tamanho do escândalo. Bem, acabou o sentido. A sociedade ficou imune a isso? Não. O sistema eleitoral ficou imune a isso. Então, era preciso tirar esse governo do PT através do impeachment da Dilma e da cassação do Lula. E aí tinha que ter um mecanismo para fazer com que a população fosse para a rua para defender esse apoio popular, para que desse respaldo para o Congresso ter coragem de avançar. E aí foi, caçou a Dilma e prendeu o Lula. E aí o Temer assumiu. Bem, agora sim, nós vamos resolver o problema do Brasil. Tá certo? Fizeram algumas medidas importantes, né? O governo teve seus lados bons, né? Foi um momento assim de restauração de um pouco da normalidade. Porém, contudo, todavia e entretanto, surgia um candidato que era o Bolsonaro, da direita, que não era aquilo que eles esperavam. Falaram assim, peraí, a gente custou tirar o Lula, né, prender a Dilma, agora a gente vai para disputar a eleição normal e tal, né? Sem esse esquema deles. E aí aparece um candidato aí que para a gente não é um cara que bate da cabeça. Eles tinham ideia que o Bolsonaro era um cara homofóbico, sei lá o quê, cheio de preconceito contra o cara. Não pode. Entendeu? E perdeu as eleições para ele. E quando perdeu as eleições para ele, quem era governo ainda era o PMDB, de Michel Temer com Fernando Henrique, quer dizer, com o PSDB, de Geraldo Alckmin, e, né, que tinha lá como ministro da Justiça, que aparelhou toda a Polícia Federal, né, o Alexandre de Moraes, que depois foi para o STF. Bem, então foi para o Supremo, né? Então foi a oportunidade que o PSDB falou, bem, PSDB, PMDB, esse pessoal que ficou levando bola nas costas do PT, assim, é a oportunidade da gente, nós que estamos com a máquina na mão, com a Polícia Federal, né, com o Ministério da Justiça, é agora que a gente vai para cima para descobrir qual é o pulo do gato que esse pessoal está dando na gente, que a gente levou 4 boladas durante tantos anos e agora a gente não conseguiu ganhar nem do Bolsonaro. Mesmo com Lula preso, a Dilma caçada, eles com a máquina na mão. Eu falei, não, putz, tem alguma coisa errada nesse sistema? Aí eles foram para cima. E aí eles descobriram, eles conseguiram ter acesso a esse aqui, ó. Preste atenção. Tan, 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 tan. Os arquivos dos logs da urna. O que eu estou mostrando para vocês é o que fica dentro da urna eletrônica. É a coisa mais importante para você ter uma ideia do que acontece com a votação na urna eletrônica. Então, quando o pessoal do PSDB, do Temer, teve acesso a isso, foi um inquérito que foi apresentado na época, né? E aí já depois, isso nas eleições de 2018, né? Que eles achavam assim, será que o Bolsonaro trapaceou? Aí foram ver, descobriram o esquema. Descobriram o esquema do mesário pianista. E quem falou isso? Que tem o mesário pianista, que já é conhecido da Justiça Eleitoral, foi o Gilmar Mendes, PSDB, indicado pelo Fernando Henrique, né? Parceiro da Lava Jato, né? Defensor, o algoz da Lava Jato, que de repente falou assim, caraca, era assim que eles ganhavam as eleições? Então, o que a gente faz? Vamos denunciar? Vamos botar fogo no parquinho? Aí se pensar, não, Bolsonaro no poder, aí acabou pra gente. Entendeu? A direita no poder, se a gente põe isso, pronto, aí que a esquerda acaba mesmo. Vai ficar feio pra gente, nós levamos 4 boladas nas costas em eleições presidenciais pro PT, nesse esquema. E agora, a gente vai divulgar isso? O Alexandre de Moraes segurou essa informação. Segurou essa informação, falou assim, bem, talvez seja interessante a gente usar esse esquema para tirar o Bolsonaro. Mas o esquema é do Lula, não dá para tirar o Bolsonaro. A gente não vai conseguir usar, porque isso aí envolve muita gente no Brasil inteiro. Quem tem essas manhas é o PT. Então, como é que a gente faz? Vamos fazer o seguinte. Então, chama o Lula para conversar, vê com ele lá se ele aceita o Alckmin de vice. E aí a gente faz um esquema aí, passa o Alckmin para um partido de esquerda, PSB, entendeu?
E aí a gente tira o Lula da cadeia, a gente dá um jeito. Aí eu fecho com o pessoal do STF, né? Falo assim, gente, é o seguinte, não tem outro jeito de tirar o Bolsonaro. Vocês já sabiam desse esquema. Eu estou sabendo agora. Então, ou a gente se une para tirar o Bolsonaro com esse esquema, porque senão o cara vai arrebentar de voto. Então tá. Fizeram isso. Para isso tinha que dar esse cavalo de pau na justiça, né? Pô, como é que nós vamos inocentar um cara que foi condenado em 3 instâncias, num dos maiores esquemas de corrupção do planeta? Não, a gente faz um jeito. Agora a gente está, né, nós temos, tem 20 anos, quer dizer, tem 30 anos que a esquerda está no poder, todos os meandros da máquina pública, tem gente nossa, fácil, né? Fecha com a OAB, fecha com o STF, fecha com o STM, fecha com a imprensa. Ora, a Globo, que tanto bateu, que foi o porta-voz da Lava Jato, fecha com a Globo. A Globo muda, né? A gente fala lá com o Bonner, fala assim, Bonner, fala pro Lula que ele não tem nada mais, não deve mais nada à justiça, e vamos tocando pau, vamos atropelar, né? E aí, mas se o pessoal descobrir, não, a gente cria um inquérito da fake news, se alguém falar de urna eletrônica, a gente, tira do ar. Tá aí o Elon Musk, Elon Musk, não sei, o homem do X, né? Entregando de bandeja aí, olha aqui o que eles fizeram na imprensa, quer dizer, na internet, cercearam todo mundo, não podia falar de urna eletrônica, entendeu? Derrubaram canais, prenderam quem estiver falando coisa errada. Era preciso esconder, né? Esconder isso aqui, ó. Isso aqui é que é o pulo do gato, o log das urnas eletrônicas. Só que o pessoal do PL baixou esses logs da urna depois das eleições de 2020, nas eleições de 2022. Aí fala assim, agora não, agora a direita também vai saber como é que é o esquema. Não é só a esquerda, não. A esquerda se uniu para usar o esquema. E a direita descobriu, foi assim que vocês estavam ganhando do Lula? Aí vocês resolveram juntar os trapos e ganhar da gente assim? E aí aconteceu isso. Entendeu? Essa é a pura história. Por isso que a Comissão Cidadã de Inquérito é criada, né, para defender o Estado Democrático de Direito, defender a população. Por quê? Porque não tem outro caminho. Se a sociedade civil não se organizar institucionalmente, mesmo que ainda de forma virtual, nós vamos ser engolidos por esse sistema. Porque você tinha até 2018 o mesário pianista. De 2022 para frente, passou a ser o mesário pianista 2.0. Aí vem a turma que era do PSDB, junto com a turma do PT, e aí, nas eleições de 2022, praticamente dobrou o número de voluntários para participar do projeto do mesário voluntário. Não, vamos botar todo mundo lá. E você tem que ter acesso a esse relatório, gente, para você entender o Brasil. O Brasil precisa hoje acordar para isso. Por quê? Porque a única forma da gente pacificar o país é através desse entendimento. Mas ficar o escândalo disso, escândalo daquilo, olha o que o Lula fez, olha o que a economia fez, olha o que papapá, olha o que o Alexandre de Moraes fez. Gente, sabe, a indústria do escândalo já pegou imunidade. O PSDB levou 4 boladas nas costas, defendendo escândalo de corrupção. Isso não cola, eles são imunes a isso, porque eles têm um esquema do mesário pianista. E é isso que é importante você saber. Deixa eles falar, vão aí, enchendo linguiça aí. Na eleição no dia a gente vira. Então isso aí é muito importante você saber, tá certo? Porque ficar alimentando, né, esse varejo de absurdos, olha que absurdo, olha, você viu que absurdo? O povo já sabe que é absurdo, a sociedade já sabe que é absurdo. O PSDB cansou de falar isso durante 4 governos do Lula, e aí todo mundo ficava, que absurdo, aí na eleição, entendeu? Aí o Lula falava assim, eles não sabem do que nós somos capazes de fazer para ganhar uma eleição, para eleger a Dilma. Aí a Dilma, nós somos capazes de fazer o diabo nas eleições.
Quer dizer, o Gilmar Mendes ficou falando isso. Pô, como é que esse povo fica falando isso aí? Antes ele não sabia, agora ele sabe. Então é por isso que eles cagam e andam. Vocês falam aí, ih, papapá, olha que absurdo. Pode falar, não interessa. 24 a gente vai lá, dia da eleição a gente vai lá e pum, é nós de novo. Então, vamos entender na prática, entendeu? O que foi, né, essa visita do Sérgio Moro lá na questão, né, no escritório do Gilmar Mendes. Eles foram ter uma espécie de uma DR, sabe? Porque ali era um casal que tinha um relacionamento muito recíproco. Era um casamento. Gilmar Mendes com a Lava Jato, com Sérgio Moro, era um casamento. Vocês vão ver que a Lava Jato ela tinha uma proposta de combater a corrupção, mas também tinha uma proposta de blindar o PSDB. Entendeu? Porque era a vontade do PSDB, pô, levamos 4 boladas nas costas, a gente tem que descobrir, a gente tem que entrar no governo para desmontar esse esquema do PT, porque senão a gente não ganha a eleição nesse país. Ninguém ganha. E aí eles vão aparelhando o Supremo, vão aparelhando os tribunais superiores, vão aparelhando tudo quanto é lugar. Aí quando a gente acordar, pronto, o Brasil já não é nosso mais. Então, eu não desprezo o projeto da Lava Jato, não desprezo a iniciativa que eles fizeram para tirar o PT do governo, mas eu condeno veementemente, em função da chegada da direita com o Bolsonaro, né, essa turma que fez isso para poder curar o país de um câncer que era essa coisa do mesário pianista, aderiu ao mesário pianista para tirar o pessoal só porque eles eram de direita, só porque era Bolsonaro. Então virou esse caos, né? Então vamos lá, vamos começar. Eu falei 16 minutos, vai ficar vídeo. Eu fiz um recorte, o recorte dá mais ou menos uns 13 minutos, sei lá. Então vai ficar um pouquinho grande. Vocês não gostam de vídeo grande, né? Tem gente que gosta. Mas vamos lá. Então vamos entender, o pessoal fala mal da Lava Jato. A Lava Jato teve seu lado bom, entendeu? Por quê? Porque ela foi para cima do sistema. Um pouquinho disso. O caso Lava Jato é uma investigação que tem como alvo desmantelar um esquema bilionário de desvio de dinheiro e corrupção na Petrobras. Você não pode simplesmente sair gastando uma montanha de dinheiro roubada por aí. Mais cedo ou mais tarde, o seu banco ou a Receita Federal desconfiariam de você. Por isso que em todos os escândalos de corrupção, o dinheiro roubado tem que ser lavado. Essa é a principal função dos operadores financeiros, normalmente doleiros. Pense o doleiro como um banco para bandidos. São eles que coletam a propina, fazem o dinheiro parecer legalizado e distribuem entre todos os beneficiários do esquema. Como? Bom, internet, não estou aqui para ensinar como lavar dinheiro, mas em geral o procedimento envolve empresas abertas em paraísos fiscais, que possuem leis que dificultam o rastreamento do dinheiro e dos criminosos. Esse dinheiro, protegido no exterior, volta para o Brasil já aparentemente limpo através de investimentos em empresas brasileiras. Na Lava Jato, o esquema era tão grande que havia mais de um operador. Como o governo é acionista controlador da Petrobras, ele costuma indicar os presidentes da empresa, além de outros cargos importantes. Todos os diretores envolvidos na investigação, como Paulo Roberto Costa, Nestor Cerveró e Renato Duque, foram indicados por partidos políticos. Segundo depoimentos, uma parte da propina coletada no esquema era direcionada de volta para os partidos. Percebe que ali você não vê o PSDB, né? Você está vendo ali a turma da base que apoiava o governo Lula. Você está vendo ali o PP. O que é o PP? Partido Progressista. São os progressistas, né? Ah, mas tu manda direita? Não, nós somos progressistas. Tem uns conservadores? Nós somos progressistas. O Partido Progressista está ali no meio. O PMDB embaixo e o PT em cima. Vamos voltar aqui, ó. E pode até ter... Olha aí. Tá vendo? Vai vendo. sido usada para financiar campanhas eleitorais. Em março de 2015, o STF abriu inquéritos para investigar 47 políticos supostamente envolvidos no esquema de corrupção. Uai, o STF abriu inquérito para investigar? Uai, não era o Sérgio Moro? Não era a República de Curitiba? Uai, o STF não tinha nada com isso, não? Agora o STF é contra? Né? Vamos entender isso. Vou falar um pouco agora sobre os impactos da Operação Lava Jato, começando pela Petrobras, que é considerada vítima nessa história toda. A Petrobras teve muita dificuldade para fechar o seu balanço em 2014 e foi até processada nos Estados Unidos. A empresa, que nunca tinha prejuízo desde 1991, fechou o ano no vermelho. Após atribuir perdas de 6 bilhões à corrupção e ter que diminuir os valores de diversos ativos, o prejuízo no final do ano foi de 22 bilhões de reais.
Com todo esse desgaste, a presidente Graça Foster caiu, junto com quase toda a diretoria da empresa. O governo colocou Demir Bendini no cargo, antes presidente do Banco do Brasil. Isso causou certo espanto. Por outro lado, todos os atuais diretores vieram do corpo técnico da própria empresa. Até a gravação deste vídeo, o Ministério Público bloqueou 2,4 bilhões de reais em bens dos réus investigados e recuperou 870 milhões do total desviado. Disso, 300 milhões já foram devolvidos aos cofres da Petrobras. Isso equivale a apenas 5% dos 6,6 bilhões que a empresa lançou como perdas por corrupção no seu balanço. Mas as consequências mais duras são as que impactam na economia como um todo e na vida das pessoas. A Petrobras é tão grande que sozinha é responsável por cerca de 12% de todos os bens e serviços produzidos no país e tem realizado reduções nos seus gastos, não só por causa da Lava Jato, mas também por outras mudanças no setor de petróleo. Vários projetos da empresa foram postergados ou cancelados, o que acaba se refletindo em demissões, principalmente nas empreiteiras implicadas na Lava Jato. Tem gente que duvida das intenções por trás da Operação Lava Jato, mas vamos tentar olhar o lado positivo. Já tivemos muitos outros escândalos de corrupção por aqui. O que tem faltado são consequências e punições severas para os criminosos. Corrupção não foi inventada aqui no Brasil, e se todos nós cobrarmos que investigações como essa sejam levadas a sério, vamos conseguir mais transparência, eficiência na economia e melhorar a imagem do nosso país. É triste, né, ver isso, né? A gente tem que ter memória. O bom da internet é que ela tem memória. Por isso que a Comissão Cidadã de Inquérito tem que ser virtual. E aí nós temos que ter esse pelotão de membros aí contribuindo com a gente, trazendo informação, né, ajudando a pesquisar, para a gente trazer essa memória. Né? Então, você viu ali o tamanho do rombo, o tamanho do estrago? Não era realmente uma creptocracia aquilo? Tá. E por que agora o Supremo ficou a favor disso? Se era contra e agora ficou a favor disso? Por quê? Por que o Gilmar Mendes, que era contra, e agora ficou a favor disso? Essa mudança de temperamento, essa mudança de posicionamento, essa mudança de paradigma, né? Por isso que eu falo, gente, nós temos que continuar com a CCI, porque a CCI é um arquétipo, né, de um projeto inovador que está fora desse contexto estatal. Porque se está tudo dominado, a sociedade ela tem que ter mecanismo, né, de anticorpos, poder criar anticorpos para poder reagir a isso. Não é? Então é importante que você faça parte da CCI, compartilhando, comentando, curtindo, ajudando a financiar e com qualquer valor no nosso Pix, jpnoticias@gmail.com, para a gente continuar com esse projeto inovador, que deve ser uma referência para o mundo. Eu acho que é isso que a internet existe. Existe para nos dar essa vantagem de poder usar da nossa capacidade de entendimento para poder avaliar. Né? Eu vou até pesquisar aqui, porque eu falei que a CCI é uma espécie de arquétipo. Vamos ver o que é arquétipo. Porque muita gente fala, pô, João, você fica falando difícil. Nem eu sei, vamos ver o que é. Arquétipo. De acordo com Wikipédia, arquétipo é um conceito que representa o primeiro modelo de algo, protótipo, ou antigas impressões sobre algo. Tá bom, tá aí, ó. Agora você entende por que a CCI é um arquétipo, né? É o primeiro modelo de algo, né? E nós temos, além dos membros, eu na presidência e vocês como membros, nós temos uma secretária que é fenomenal, trabalha 24 horas por dia e não deixa de prestar nenhum serviço à altura do que você pede. Você viu aí, ó, a nossa Googlete, tá certo? Então vamos lá, agora vamos conhecer a história do Gilmar Mendes, o grande crítico da Lava Jato, né? Que agora virou o santo. E o Sérgio Moro virou o vilão, virou o juiz Calvário. Está no Calvário, está na sua via cruz. Né? Vamos entender isso. Dia desses o senhor deu uma declaração, né, que foi uma declaração que chamou a atenção, dizendo o seguinte: olha, o mensalão
seria julgado num tribunal de pequenas causas perto do Petrolão. Tamanhas as cifras que aparecem cada vez que alguém faz uma delação premiada, né? São milhões, milhões, milhões e milhões, e a gente tem aí um gerente que diz, olha, eu vou devolver 100 milhões de dólares. Rapidinho ele falou que ia devolver, não precisou nem de muito aperto ali em meio às investigações e depoimentos. Quando que o Petrolão bate a porta do Supremo e o Supremo põe a mão nesse vespeiro? Enfim, as informações do juiz Sérgio Moro vão se cruzar aqui com essas investigações na Corte Maior deste país, ministro? Segundo as informações correntes, já há informações e dados no Supremo, nas mãos do ministro Teori Zavascki, e em relação especialmente às autoridades com a chamada prerrogativa de foro ou com foro privilegiado. Certamente as investigações então vão ter que se desenvolver em relação a essas autoridades que são mencionadas, né, e que foram indicadas nessa ampla investigação. Muito provavelmente no ano que vem nós começamos já a nos deparar com isto no âmbito do Supremo Tribunal Federal, e certamente haverá desdobramentos da própria investigação na vara de lavagem lá de Curitiba, né? Então temos que aguardar. Agora, os fatos em si mesmos são chocantes, né? Nós, quando julgávamos o Mensalão e também a imprensa, todos nós destacávamos que se tratava do maior escândalo de corrupção do Brasil. O apurado era de 170 milhões, e agora estamos vendo que nas delações premiadas alguns poucos autores já aceitaram devolver algo em torno de 500 milhões. Apenas um, né, dos envolvidos aceitou devolver 250 milhões, 100 milhões de dólares. Ora, isto é totalmente atípico, mostra um modelo de cleptocracia instalado, né? Eu vi um artigo. Bem, a gente tem que pegar carona nessa fala dele, modelo de cleptocracia instalado. E ele estava dando uma entrevista, ele não estava num boteco, ele não está bêbado, tá certo? Ele estava dando entrevista para aquela Joyce Hoffmann, depois virou senadora, sei lá, deputada, perdeu depois. Bem, enfim, ele disse, eu vou repetir, gente, é uma convicção do ministro mais antigo da Suprema Corte, indicado pelo Fernando Henrique. Olha a convicção com que ele fala do Estado brasileiro. Era de 170 milhões, e agora estamos vendo que nas delações premiadas alguns poucos autores já aceitaram devolver algo em torno de 500 milhões. Apenas um, né, dos envolvidos aceitou devolver 250 milhões, 100 milhões de dólares. Ora, isto é totalmente atípico, mostra um modelo de cleptocracia instalado, né? Eu vi um artigo do jornalista, colega de vocês, o Merval Pereira, dizendo a roubalheira como método. Quer dizer, se de fato isso se consolida, né, se de fato nós vamos realmente para esse modelo de cleptocracia, isso é preocupante. Então, o que ele acabou de dizer? Se nós vamos para esse modelo de cleptocracia, isso é preocupante. Isso é muito... Por isso que a CCI nasceu, gente. Isso é muito preocupante. Porque quando ele estava combatendo esse sistema, ele estava preocupado com esse modelo de cleptocracia. Quando ele descobriu o esquema do mesário pianista, e depois ele viu que o PSDB já não tinha capital político para votar, ele aderiu a esse sistema de cleptocracia. Quer dizer, aqueles que estavam batendo de frente para derrubar esse sistema de cleptocracia, resolveu se unir. E agora o Estado tomou conta. E aí, a sociedade está refém disso. Entendeu? Então, tudo que é feito para poder minar essa investida, a sociedade tem que fazer, porque é o último pulo do gato. Ou a gente consegue resistir a isso agora, ou o Brasil já era. Vamos continuar ouvindo. Porque não se trata de desvio, né? Mas se trata de algo que passa a ser uma praxis contínua, um modo de governar. Não pode ser assim. O senhor
senhor já viu algo semelhante? O senhor que há tanto tempo está nessa área, na história moderna do mundo? Não, em relação aos países civilizados, certamente não. E também não calha mais o argumento de que esses furtos e roubos ocorrem por conta do modelo eleitoral, ou isso é para o financiamento de campanha. Nós estamos vendo que não se trata disso. Por exemplo, policiais federais são investigados porque emitiram opinião a favor do candidato derrotado nas eleições, Écio Neves. Quer dizer, aí é uma coisa meio, instala-se inquérito para isso ou para aquilo, não combina muito com o chamado sistema democrático, né? Bem, essa fala da Joyce é muito significativa. O que ela fala? Ela fala que estavam criticando policiais da Polícia Federal que defendiam Aécio Neves. Então, essa cúpula da Polícia Federal que estava na Lava Jato investida, né, contra esses agentes públicos da base do Lula, tinha preferência eleitoral por Aécio Neves, quer dizer, PSDB. Então, era realmente a briga dos dois maiores rivais do plano, né, do espectro da esquerda, que antes dominavam o cenário político, né? E que aí eles se dividiam, e agora eles se uniram e dominaram o cenário político como um todo. Mas essa fala é muito significativa, que mostra que essa Polícia Federal que está aqui hoje ainda é a Polícia Federal da época. Só que agora viraram contra a esquerda, né? Porque uniu com o PT. Vai vendo. E hoje também a Polícia Federal, nós somos observadores externos, mas os dados que saem na imprensa e outros que nos chegam, de pessoas com quem nós temos informação e contatos, é de que a Polícia Federal vive uma grande crise, né? Talvez uma de suas maiores crises, inclusive com uma desinteligência entre os agentes da polícia, os agentes federais e os próprios delegados, né? E esse tema não está bem equacionado e, obviamente, coloca uma instabilidade, ou sob um quadro de instabilidade, uma instituição desse perfil. Isso ele falou em 2014. Por quê? Porque em 2014, né, o PSDB já tinha aparelhado a Polícia Federal, né? E o Alexandre de Moraes estava no meio disso, né? Talvez, porque ele era secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, e na época que o Fernando Henrique foi governador, foi presidente, né, foram 8 anos de aparelhamento, né, da máquina pública. Então ficou restício ali, né? Mesmo assim, né, a influência do PSDB dentro da Polícia Federal continuou, né? E aí o PT tinha isso, pô, essa Lava Jato tem um viés político, e aí criticava os agentes da Polícia Federal porque defendiam o candidato do PSDB. Então a Polícia Federal virou o quê? Virou uma máquina partidária, do ponto de vista do Gilmar Mendes, a 2014, na época do conflito, né, que elegeu a Dilma. Porque essa entrevista ela foi feita no dia 1º de dezembro de 2014, ou seja, tinha acabado a eleição, né, a Dilma tinha sido reeleita, e aí o pau começou a quebrar. Falou, não, vamos tirar esse povo na marra. Daí foi para cima, não deu nenhum minuto. No dia seguinte da posse, o PSDB foi para cima. Então, isso aí sim, né, é assunto que a gente tem que levar a sério para entender como é que funcionou, né, esse período turbulento de 2014. Vamos lá. Nós vamos agora exibir outros trechos das gravações de telefonemas do ex-presidente Lula para diversos interlocutores, e muitos são ministros. Numa dessas ligações, o ex-presidente Lula pede ao ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, que acompanhe o trabalho da Polícia e da Receita Federal no Instituto Lula. Deixa entender que a ação foi exagerada. É preciso acompanhar o que a Receita está fazendo junto com a Polícia Federal, bicho. Não, eles fazem parte, né? Eles são... Pois é, mas você precisa se inteirar do que eles estão fazendo no Instituto. Vocês estão fazendo o mesmo com a Globo, o mesmo com o Instituto Fernando Henrique Cardoso, o mesmo com o Gerdau, o mesmo com o SBT, o mesmo com a Record, ou só com o Lula? Lula também foi grampeado em conversas com Lindbergh Farias, do PT. Pede que o senador cobre investigações contra a oposição. Então é preciso estar em cima deles e cobrar. É o seguinte, meu filho, eu tô com a seguinte tese, é guerra, viu?
E quem tiver artilharia mais forte ganha. Em outro trecho, o ex-presidente reclama da Lava Jato e cita o senador Aécio Neves. Olha, eu vou contar uma história para você. Se é Andrade Gutierrez, o depoimento deles, na delação da Andrade Gutierrez, eu estou te falando nesse telefone, certamente a Polícia Federal está gravando. Tá? Certamente esse telefone aqui está grampeado. Mas se a Polícia Federal e o Ministério Público, nessa delação da Andrade Gutierrez, não apareceu o PSDB e nem o Aécio, qualquer brasileiro pode dizer que a delação é uma farsa, é uma mentira. Em outras gravações, o ex-presidente pede ajuda para pressionar o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Terça-feira tem que procurar o Janot e triturar. Lula volta a criticar Janot numa conversa com o advogado ligado ao PT, Sigmaringa Seixas. É porque ele recusou 4 pedidos de investigação a Aécio e aceitou a primeira de um bandido do Acre contra mim. Nós temos uma Suprema Corte totalmente acovardada, nós temos um Superior Tribunal de Justiça totalmente acovardado, um parlamento totalmente acovardado, somente nos últimos tempos que o PT e o PCdoB começaram a acordar e começaram a brigar. Nós temos um presidente da Câmara, um presidente do Senado, não sei quantos parlamentares ameaçados, sabe? E fica todo mundo no compasso de que vai acontecer um milagre e vai todo mundo se salvar. Eu sinceramente, estou assustado com a República de Curitiba. Porque a partir de um juiz da primeira instância, tudo pode acontecer nesse país. Bem, aí você entendeu, né? Esse mecanismo opressor que já estava vivendo o governo Lula, né? Por parte da Polícia Federal, né? Que vinha para cima, mas não ia para cima do PSDB. Então, esse era o quadro que estava sendo desenhado. Não era uma força-tarefa que tinha como proposta, né, sanear o Brasil, né, moralizar o Brasil. Não, tinha o seu viés político também. Né? Por quê? Porque era cirúrgico, olha, pega esses aqui, mas não pega esses daqui. Mas esses daqui que pegaram, né, e os outros que não pegaram, bebiam na mesma fonte. Então, tem esse problema, que era um defeito da Lava Jato. E aí, vamos continuar. O juiz Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, respondeu às declarações do ex-presidente Lula. Esse insulto ao Poder Judiciário, além de absolutamente inaceitável e passível da mais veemente repulsa por parte desta Corte Suprema, traduz, no presente contexto da profunda crise moral que envolve os altos escalões da República, uma reação torpe e indigna, típica de mentes autocráticas e arrogantes. Quem que é a mente autocrática e arrogante? É o atual presidente. Esse ministro aí, ó, foi indicado pelo José Sarney, na época PMDB. Né? Então, Sarney, Gilmar Mendes, tinha aquela turma que era do PT, mas aí, que foi indicado pelo PT, então quando o Lula falava assim, o Supremo se acovardou, ou seja, aqueles que ele indicou não soube brigar por ele. Ou seja, o Janot, né, que foi indicado pela Dilma, né, ele falou, o Janot também está pisando na bola com a gente, só que a gente não quer o pessoal da AES, tem que triturar ele, entendeu? Então, percebe que a Lava Jato tem esse aspecto político, né, no seu fundo. Vamos ver. No dia 11 de outubro, os procuradores conversam sobre qual ministro seria o relator da ação apresentada ao Supremo. O procurador Diogo Castor anuncia Carmen Lúcia relatora. O procurador Ataíde Ribeiro Costa, outro integrante da força-tarefa, diz frouxa. Castor então rebate, sei não, hein? Contra Gilmar Mendes, ela vai crescer. Ataíde diz, amiguinha. Dallagnol também manifesta uma opinião crítica sobre a ministra. Ela é amiga da esposa do Gilmar Mendes.
Em novembro, Carmen Lúcia negou o seguimento ao pedido da rede, arquivando a ação. Nenhum dos ministros citados se manifestou sobre o conteúdo das conversas. Randolph e a rede negam que o partido tenha sido usado para propor a ação no Supremo. O senador diz que não conversou com Dallagnol sobre o assunto. A força-tarefa da Lava Jato em Curitiba diz que não reconhece a autenticidade das mensagens. Bom, ontem pela manhã eu conversei com o senador Randolph Rodrigues no programa 90 Minutos da Rádio Bandeirantes e o Randolph negou veementemente que tenha conversado não só sobre esse, mas sobre qualquer assunto via celular com o procurador Deltan Dallagnol. Mas, senador, o senhor disse que não lembra de ter conversado com o procurador Deltan Dallagnol? O senhor Não, é mais que eu não lembro, eu não conversei. Não conversou, o senhor está afirmando que essa conversa não existiu. Não, essa conversa, assim, eu não tive a conversa com o doutor Deltan. A ação nós movemos, obviamente, nós consultamos juristas sobre a ação, como sempre consultamos. As ações movidas pela Rede de Sustentabilidade sempre tem diálogo, às vezes com advogados, às vezes diálogo com procuradores, às vezes diálogos com câmaras técnicas do Ministério Público Federal sobre um tema ou sobre o outro. Né? Acredito que nessa ação, em especial, nós podemos ter tido e fizemos a ação, repito, a ação foi decidida pela executiva da rede. Foi tomada uma decisão colegiada da rede. A rede tinha convicção de que aquela decisão, então, do ministro Gilmar Mendes comprometia, repito, não a Operação Lava Jato, mas todo o combate à corrupção existente no país. Bem, o que ele quis dizer? Né? Isso a rede, porque o Gilmar Mendes ia pegar a relatoria, né, de uma questão aí que envolvia, né, a prisão do Lula, o impeachment da Dilma no meio e tal. Porque ela tomando o PSDB para cima, né? E aí a rede tentou, falou, não pode pôr o Gilmar Mendes, tem que pôr outro ministro. O Gilmar Mendes é tucano. Se colocar o Gilmar Mendes, vai vir para cima do PT, mas vai, entendeu? Segurar os do PSDB, os da turma de lá. Então é ruim para a Lava Jato, porque é ruim, porque vai acabar com a Lava Jato, porque aí pronto, acabou o PT, acabou, né, a Dilma e o Lula, a Lava Jato perde a razão de ser e o esquema lá continua. Então essa era a preocupação do Randolph na época, tá certo? Quem diria, hein, Randolph? Em São Paulo, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, defendeu uma reforma política e disse que a presidente Dilma Rousseff pode ter cometido crime durante a nomeação de Lula para a Casa Civil. A posse do ex-presidente está suspensa por decisão de Gilmar Mendes. Na entrevista coletiva, Gilmar Mendes disse que o plenário do STF só deve decidir na semana que vem se o ex-presidente Lula vai ou não assumir como ministro-chefe da Casa Civil. A posse foi suspensa por uma decisão do ministro em caráter liminar. Mendes entendeu que houve desvio de finalidade, que Lula foi nomeado para ganhar foro privilegiado no STF e escapar da investigação comandada por Sérgio Moro, juiz de primeira instância. Gilmar determinou que a investigação continuasse sob a tutela do juiz de Curitiba. Esse também foi o entendimento do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Mas na semana passada, o plenário do STF decidiu que a investigação dos grampos telefônicos de Lula vai ficar no Supremo Tribunal Federal. Analistas interpretam que o caso só foi mantido na corte mais alta do país porque haveria a suspeita de infração na conduta da presidente Dilma. A nomeação de Lula para a Casa Civil poderia caracterizar tentativa de obstruir a justiça. Aos jornalistas, o ministro Gilmar Mendes disse que entende que a presidente da República pode ser investigada. O ministro se refere ao teor da conversa gravada e divulgada por Moro, na qual a presidente Dilma diz que estava enviando a Lula o termo de posse. No caso específico, eu até anotei isso na minha liminar, o que ressai é pelo menos a impressão de que pode ter ocorrido mesmo um crime, não um crime de responsabilidade, mas um crime mesmo do Código Penal, que é o crime de falsidade.
né, a possibilidade de que tenha havido, de fato, a declaração falsa da posse do presidente Lula. Uma possível investigação precisa ser pedida pelo Procurador-Geral da República. Gilmar Mendes também falou sobre a ideia defendida por um grupo de senadores de antecipar a eleição presidencial para outubro, junto com as eleições municipais. Bem, agora vamos falar sobre esse detalhezinho aí, que é muito importante, tá certo? Tinha um grupo de senadores que falou, não, então vamos antecipar as eleições, porque tem as eleições municipais, né? É 2 anos para prefeito, 2 anos para presidente, vai assim, né? Aí, esse grupo de senadores eram da esquerda do PT, entendeu? Eles falaram assim, não, então vamos tirar a Dilma, vamos, né, e vai caçar a Dilma, então vamos fazer outra eleição. Quem queria fazer outra eleição? PT, porque o PT na época tinha um esquema, não adianta, a gente vai para a eleição, faz o nosso presidente e volta tudo à normalidade. Foi assim durante 4 vezes, vai ser assim de novo, pode tirar a Dilma que a gente faz de novo. Só que o Gilmar Mendes não quis fazer a eleição. Já ia botar o Temer lá, né? Já vão botar a mão no governo. Então, preste atenção. Acompanha. De fato, a declaração falsa da posse do presidente Lula. Uma possível investigação precisa ser pedida pelo Procurador-Geral da República. Gilmar Mendes também falou sobre a ideia defendida por um grupo de senadores de antecipar a eleição presidencial para outubro, junto com as eleições municipais. Uma emenda de difícil aprovação. Eu imagino que é mais um impulso, mais um esforço no sentido de sinalizar que a crise precisa de ter saídas institucionais. Então, vocês perceberam que o Gilmar Mendes era como dizer assim, o maestro da Lava Jato no STF, tá certo? Era o cara que estava ali, dando subsídio pro Moro. Então, era um casal alinhado num projeto de tirar o PT do governo, né? E conseguir resolver essa questão, né? Para poder ter eleições normais no Brasil. Porque 4 bolas nas costas, o PSDB não queria levar a quinta. E aí, o Gilmar Mendes foi o ministro do Supremo, o protagonista, né? Ali, como um dos artífices de sustentar as ações de Sérgio Moro. Você viu ele falando ali? Né? Tá. E agora, depois que eles descobriram o esquema do mesário pianista e que eles já estavam fora do poder, com Bolsonaro no poder, foi preciso tirar o Moro da cadeia. Quer dizer, tirar o Lula da cadeia. Mas aí tinha que mudar o discurso. Né? Vamos ver como é que ele falou. A revelação pela Vaza Jato do que era o submundo, porque é essa expressão que nós temos que usar, é o submundo da vara de Curitiba. E é curioso isso. De fato, houve muitas respostas, o judiciário passou a anular, mas ninguém está discutindo hoje ainda, e aí acho que faltam das associações, da OAB, a própria Justiça Federal teria que estar fazendo um meia-culpa. O que nós fizemos de errado para contratar um juiz como Moro? Que prova errada a gente faz para permitir que o sujeito escreva conge e que tenha uma concepção fascista do processo penal, que os próprios procuradores chamavam o código do russo. Isso. Que podia ser o código soviético. O apelido do Moro. Gente, por isso que eu defendo uma reforma, né, no Congresso com relação, né, à lei de abuso de autoridade. Né? E essa reforma realmente tem que ter, sabe? Eu acho que um ministro não pode ficar essa eternidade no cargo lá na Suprema Corte, não. Tem que ter um limite, porque o cara vai ganhando limbo, né? Vai criando lodo, porque é um poder absoluto ali no Supremo, eles se acham, né, deuses. E o cara chega ali e vai ficar ali de eterno, né? Chega uma época que o cara já começa, entendeu? Bater pino, começa a ficar
além dele criar uma rede de interesses, começar a se corromper, porque o poder corrompe, né? Você, se não renovar, é igual água de cisterna, água de piscina. Se você não renovar, dá lodo, dá bicho, né? dá parasita, né? E dá dengue. Então, realmente, você vê essa fala do Gilmar Mendes. Por isso que eu falo, o Gilmar Mendes está muito exposto ultimamente, porque ele era o fiel da balança da Lava Jato. E o que fez ele mudar de opinião? Depois que ele falou, o mesário pianista, termo forjado por ele. Ele passou a reconhecer que era assim que se ganhava a eleição. Aí, meu amigo, você tem que ter sangue frio, né, para entender isso. Mas, João, como é que eu conheço isso? Como é que eu vou saber disso? Como é que eu faço para entender esse Brasil de hoje? A gente quer salvar o Brasil. Então, você pode continuar ajudando a gente aí com qualquer valor na jpnoticias@gmail.com. Está sendo muito importante. Desde já agradeço aqueles que estão dando a sua contribuição. E se você quiser adquirir o relatório da Comissão Cidadã de Inquérito, que fala sobre este fenômeno, né, que é o mais importante assunto do momento, porque não adianta, a denúncia, você viu aquilo, que absurdo, você viu aquilo, que escândalo. Gente, nós estamos vivendo de escândalo há 2 décadas e não mudava nada. Mensalão, pá, escândalo, Lula. Petrolão, pá, escândalo, Dilma. Lula de novo, Dilma de novo. Tirou o preso da cadeia, vai botar nas eleições. Que bate escândalo, Lula. Então, não adianta vocês ficarem batendo. O PSDB bateu nisso aí durante 13 anos. Você viu o escândalo, tá bom, vimos, não vamos votar nesses caras. Tá, você não, mas o mesário vota. Entendeu? Então estão cagando e dando. Não tem outro assunto mais importante do que você discutir o que se tem aqui na Comissão Cidadã de Inquérito. Então você pode ficar aí atrás, né, dessa fofoca aí de sites de esquerda, dessa mídia digital de esquerda, ou mesmo o pessoal da direita ficar falando, olha que escândalo. Bem, eles estão 20 anos atrasados. Por quê? Porque foi assim que o PSDB começou, entendeu? Para ver se tirava o PT. Olha que escândalo. Eles ficaram morrendo de rir. Não, deixa. No dia da eleição a gente resolve. Então é importante você conhecer isso. E para você ter esse relatório, você tem que fazer o seguinte. Primeiro, você tem que compartilhar. Ajuda a gente a divulgar isso, porque você sabe que, né, esse assunto aqui, ele é quase que um tabu para essa turma aí, né? Você manda um pix de R$20 para o jpnoticias@gmail.com, tá certo? A gente recebendo esse pix nesse nosso WhatsApp 32999618000, a gente vai enviar para você, no seu celular, né, o relatório da CCI, né, que você vai entender esse Brasil de hoje. Porque o que a gente está fazendo aqui, certo? Aí eu vou para uma parábola, né? Uma metáfora, né? O que é metáfora? Espera aí, vamos perguntar para ele. Eu sou um camelô, gente, vocês me desculpam. Metáfora. Aqui está a definição de metáfora. Designação de um objeto ou qualidade mediante uma palavra que designa outro objeto ou qualidade que tem com o primeiro uma relação de semelhança. Ele tem uma vontade de ferro. Para designar uma vontade forte, como ferro. Obrigado, minha GoogleNet, nossa secretária da CCI. Por exemplo, eu disponibilizo o serviço dela, tá? Ela não cobra por esse serviço, porque esse é a CCI, né? A Comissão Cidadã de Inquérito. Aqui não é bancado com dinheiro público, não. Nós é que bancamos e nós temos a nossa secretária aqui. Bem, então é isso. Vou fazer uma analogia aí, dentro desse contexto aí. A gente aqui está funcionando como uma espécie de Arca de Noé, tá certo? Então, a Arca de Noé é assim, né? O mundo estava naquele dilúvio, né? Ia inundar tudo. Aí o dono da arca fez um barco, falou assim, nós vamos salvar a humanidade. Então, para isso, nós vamos pegar um casal de seres humanos, um casal de elefante, um casal de leão, um casal de rato, um casal de abelha, um casal de passarinho, um casal de cobra, um casal de tubarão, um casal de baleia, um casal de rinoceronte, e vamos encher essa Arca de Noé. Entendeu?
Por quê? Porque nós precisamos ter como reproduzir depois que vier o dilúvio. E aí nós vamos salvar a humanidade. Então, a CCI é isso. É uma grande arca de Noé, tá certo? Vamos pegar um casal do PT, um casal do PSDB, um casal do PSB, um casal do PCdoB, um casal do CESOL, um casal do PL, um casal do PMDB, um casal do União, um casal do Novo, um casal do Rede, um casal do Podemos, um casal do Progressista, um casal do PSD, um casal do... sei lá o quê. Vamos montar essa arca de Noé com essas pessoas que têm valores e princípios e que têm uma inteligência acima da mídia, para a gente poder salvar o Brasil depois que acabar esse dilúvio, a gente conseguir reproduzir esses valores. Tá certo? Então tá bom. Fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora continue abençoando todos vocês. Então já sabe, né? Para receber o relatório, vai anotando aí, ó. R$20 para JB Notícias, manda o Pix para 99618000 e a gente vai mandar o relatório para você. Fiquem com Deus.